de Êxodo, capítulo 23. Versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém, igreja? O Senhor diz que Ele vai tirar todas as enfermidades. Amém? Eu te convido a sentar, amém, tomar o teu assento e estar diante da presença do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus ali no livro de Êxodo, no capítulo 2 de Êxodo, vamos abrir. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Israel, ele estava no cativeiro, estava ali no Egito, sendo escravo. E a escravidão, igreja, ela tinha que cessar. Só que para a escravidão cessar, tinha que haver o quê? O clamor. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante. E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o rei do Egito ele morre, o povo de Deus ele respira, ele tem ali um respiro, e nesse respiro o que acontece? Eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a pedir a misericórdia e a intervenção de Deus, porque aquela opressão já estava no limite. Eles já não mais suportavam mais a escravidão. Igreja, toda a escravidão, ela tem um ponto final, amém? Amém. Toda escravidão, ela tem um ponto final. Aleluia. Israel, ele começa a clamar. Israel, ele começa a pedir o socorro bem presente do Senhor. E a palavra de Deus diz que, no versículo 24, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e com Jacó. Quando o povo começa a clamar, quando o povo começa a suplicar ao Senhor, aleluia, diz a palavra que Deus, ele lembrou-se do seu aleluia, povo. Verdade. E quando Deus, ele lembra do seu povo, ele vai ao socorro, ele entra com a estratégia de salvação, ele entra com a estratégia de cura, porque lembrou-se Deus do seu povo. E Israel já não suportava mais. Mas Deus havia feito uma aliança. Deus havia feito ali uma aliança com o povo. Havia feito um concerto com o seu povo. Porém o seu povo estava sendo escravizado. O seu povo estava sendo ali dominado ali no Egito. Estava sendo servo. Estava sendo escravo. Pior do que servo. E o povo começou a clamar a Deus. O segredo de uma resposta de Deus é o clamor. É um coração aquebrantado, diz a palavra do Senhor.
Porque Deus, Ele não vai rejeitar um coração aquebrantado. Ele não vai endurecer os ouvidos, Ele não vai fechar os ouvidos para o nosso clamor. Pois a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados. E muito menos as suas mãos, seus braços, eles não estão encolhidos. Para que não possa ouvir o clamor do seu povo, para que não possa ouvir o teu clamor, e estender as mãos em socorro a ti, estender as mãos para que o nome dele venha a ser louvado, para que o nome dele venha a ser glorificado. E Israel clamou a Deus, e Deus lembrou-se da aliança, Deus ele lembrou-se do seu concerto, e atentou Deus aos filhos de Israel, e conheceu-os o Senhor. Deus, Ele tem estratégias. Deus, Ele tem projetos na vida de todo aquele que espera no Senhor, que crê no Senhor. Aleluia. Para Israel ali, o único socorro, a única fuga era Deus. E Deus, ele começa a se manifestar a Israel. Aquele povo que estava no cativeiro ainda não conhecia Deus na sua totalidade. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Verdade. Ele apenas conhecia as histórias que foram contadas por seus pais, que Deus havia bradado com um braço forte, que Deus falava no Monte Sinai, que Deus operava milagre, que Deus fazia tantas coisas. Porém, eles ainda não tinham experimentado o poder de Deus, eles ainda não tinham visto a glória, a manifestação da Shekinah do Senhor. E Deus começa a se revelar para o povo de Israel. Deus, ele toma aquele povo, Deus, ele levanta um homem dentre o seu povo, para que fosse o que? Resgatar Israel. E Deus começa a resgatar com braços fortes. Deus, ele começa a mostrar o poder dele. Deus começa a se revelar para o povo dele, porque a vontade de Deus é que o povo o conhecesse, que o povo soubesse quem era Deus verdadeiramente, quem era o grande eu sou. Deus estava se revelando ao povo. Porém, quando Deus ele retira o povo do Egito, da escravidão, Deus começa a dar estatutos. Deus começa a ensinar o povo ali o caminho. Porque aquele povo havia saído do Egito, ele havia saído da escravidão, porém eles não sabiam o que era ser libertos, eles não sabiam o que era libertação. E Deus começa a ensinar o povo, Deus começa a falar: olha, você já não mais vai misturar com os outros povos, você já não mais vai fazer aliança com outros povos, você já não vai mais cultuar nenhum outro Deus estranho, porque somente a mim servirás, somente a mim adorarás. E Deus ensinava o povo a obedecer, a estar na presença dele, a tirar todo o vínculo. Aleluia. Deus, ele tira Israel da escravidão. Porém, o que acontece? Deus estava ensinando Israel a tirar o Egito de dentro dele. Aleluia. Deus estava ensinando, porque eles haviam saído do cativeiro. Só que eram muitas gerações. Filhos nasceram escravos. Não sabiam o que era outra coisa a não ser a escravidão. A não ser aquele bocado lá mirrado, aquele bocado pequeno.
destino das coisas. Eles não conheciam nada. Era uma geração atrás de outra geração. Eles nasciam, cresciam e morriam como escravos. E Deus, ele disse: basta. Basta dessa situação. Deus vai tirar eles do cativeiro com braço forte. Agora era necessário o quê? Tirar o Egito de dentro do coração. Eles ficavam aprisionados porque eles só conheciam aquilo. Eles só sabiam fazer aquilo. Porém, Deus queria mostrar algo melhor. O propósito de Deus em tirar o homem do cativeiro era mostrar algo novo, algo diferenciado, algo ainda que ele ainda não tinha experimentado, que era o que? Os milagres, as curas, o sobrenatural. Era ser alimentado por Deus no deserto, é ter uma coluna de fogo andando junto com eles, era ter uma nuvem de glória sobre suas cabeças, dizendo ali: olha, a minha presença está convosco. Era necessário o povo conhecer a Deus. Deus vai e se revela ao povo, se revela através das leis, através dos 10 mandamentos, ele se revela através dos feitos, prodígios e maravilhas, para que o povo saísse do Egito. Aleluia. Para que o povo tirasse o Egito de dentro de si. Porque escravo, igreja, muitas das vezes não é apenas escravidão de corrente, de cárceres. Muitas das vezes escravidões espirituais, que as pessoas não conseguem quebrar as algemas. Mas nesta noite, aquele que abre porta onde não existe porta, ele se faz presente. Aleluia. Aquele que cura sem usar a medicina, aquele que faz o milagre acontecer, ele está presente. E Deus, ele se manifesta aos filhos de Israel e ali resgata todo aquele povo. Aleluia. Para que fosse servir a Deus. E Deus falou para eles: olha, enquanto vocês me obedecerem, enquanto vocês ouvirem a minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Os teus inimigos serão os meus inimigos. Todos aqueles que se levantarem contra ti não subsistirão, porque eu vou adiante de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu quero fazer uma ponte ali em 2 Coríntios, amém? Novo Testamento, Jesus. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos ver o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado seja o seu nome. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Paulo, ele traz uma exortação para a igreja. Ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. É a mesma palavra, de forma diferente. Deus lá no Velho Testamento, ele estava dizendo: olha, apartai-vos deles, saí da presença deles. E Paulo vem dizendo aqui para que o povo não ficasse preso com jugo desiguais.
São tantos os julgos, igreja, numa sociedade. A palavra nos ensina que a gente não pode fazer sociedade com o ímpio. E aquele que é santo, também a palavra nos ensina, nos adverte, né? Para que no caso de casamento, até que seja com uma pessoa cristã, com uma pessoa que já conhece a Deus, não com o ímpio, porque muitas das vezes você vai chorar, porque a palavra está dizendo, para que você não venha se prender a julgo desigual. O ímpio, ele é ímpio, ao menos que ele se converta, ele é ímpio, e você é santo, separado. Aleluia! Aleluia! Quer dizer, então, que a palavra nos ensina que é não fazer alianças com o mundo, é se separar para o Senhor. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Não que a gente não possa ter colegas, amizades, mas essa amizade também não pode ser íntima. Ela não pode ser íntima, ela não pode ser profunda. Por quê? Certamente ela vai limitar a tua intimidade com Deus. Quanto mais se aproximamos do mundo, mais nós tomamos o formato do mundo. As suas concupiscências, as suas paixões, as suas incredulidades. A palavra de Deus diz que aquilo que você adora, você se torna semelhante. Se você adora o pecado, você vai ficar igual ao pecado, porque você vai praticar o pecado. Você vai viver no pecado. Agora, quando se aproximamos de Deus, quando adoramos ao Senhor, nós começamos a ficar parecido com Jesus, fazendo a vontade dEle, fazendo o querer dEle, porque essa é a vontade do Senhor. Aleluia. Por isso que a gente tem que se separar, não podemos fazer sociedades, ainda mais essas sociedades aí secretas, né? Como a maçonaria, como tantas outras coisas, não tão secreto agora, né? Como já está mais explícito, mas é para que a gente venha o quê? Sair do mundo, sair da vontade do mundo que ele traz. Versículo 16 diz assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A palavra de Deus diz para que a gente não tenha nenhum outro deuses. O que pode ser deuses na minha vida? Às vezes não é apenas uma imagem de escultura. Às vezes é tantas coisas que nós começamos a idolatrar, começamos a colocar em evidência e esquecemos que nós somos o templo de Deus. Verdade. Que nós precisamos Aleluia. adorar o Senhor, porque quando Jesus ele ora por nós, ele diz assim: Senhor, como nós somos um só, que nós sejamos um neles. Olha o que o Senhor Jesus ele ora por cada um de nós, dizendo que nós somos um em Cristo Jesus. Versículo 17: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quando no Velho Testamento, quando os homens eram chamados ao Nazireu, ele tinha que
se santificar toda a vida dele. Ele não podia tocar em nada morto, ele não poderia tocar em nada que fosse imundo, nem mesmo se aproximar do pai que faleceu, porque era o chamado dele. Ele não podia tocar em nada imundo, ele tinha que viver uma vida íntegra, não podia colocar bebida forte na boca, alcoólica, não podia passar nem pelas vides, para que ele não desejasse tomar o suco ali. Ele tinha que ter uma vida íntegra, separada. E Paulo diz, apartai-vos dele. E o propósito, igreja, de se libertar do mundo, o propósito de se afastar das coisas imundas, é para você ter uma vida santa diante de Deus. É para que você venha orar ao Senhor e ter uma resposta de Deus. É você colocar o joelho no chão, a intimidade com Deus seja tão forte, tão grande, que no momento que você fez a tua oração, você descansa nos braços do Senhor, porque você sabe que tu és servo, você serve ao Senhor, você sabe que você é filho do Deus Altíssimo, que Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo o teu gemido, e com certeza Ele vai se levantar e vai bradar pela tua vida, porque Ele assim o disse. Oh Deus, aleluia. Ele assim aleluia. Diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, Ele não vai deixar você na escravidão, mas Ele tem promessas na tua vida. Mas pastor, para que a gente precisa se santificar? Para que a gente precisa tanto se libertar dessas coisas? Para que o nosso coração, igreja, ele não venha se corromper. Para que os nossos desejos, o nosso coração venha ser voltado para Deus. Porque Jesus, ele tem uma promessa. Oh, aleluia! Evangelho de João, capítulo 14. Glórias a Deus! Oh, Deus! Há uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Evangelho de João 14, eu creio que muitos já conhecem essa passagem, versículo 1. Eu posso até começar e a igreja dar continuidade. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu falei que a igreja começava e a igreja terminava. Há uma promessa de Jesus para as nossas vidas. No Velho Testamento, Deus, ele se manifesta na sua totalidade. Deus, ele se manifesta através dos 10 mandamentos, através das leis. Ele se manifesta através dos milagres, dos prodígios e maravilhas. Só que agora no Novo Testamento, ele apresenta Jesus Cristo, ele apresenta aquele que é capaz de cumprir todos os mandamentos, ele se apresenta ao povo, à nação, como homem, como filho de Deus Altíssimo, a fim de ensinar, a fim de mostrar na prática aquilo que ele queria. O propósito de Deus com a humanidade era mostrar, apresentar Jesus como santo, como irrepreensível, como aquele que iria cumprir todos os mandamentos, como aquele que cumpriu todas as coisas. Deus, ele se manifesta através da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Deus, ele se manifesta através do Senhor Jesus. Jesus, ele já surge através de um milagre. Jesus, ele foi ali gerado, não pela vontade do homem, não pelo desejo da mulher, não por uma conjunção,
Mas Jesus, ele é gerado pelo poder de Deus. Ele é gerado pela palavra de Deus. Deus se manifestando ao homem. Deus se manifestando ali, olha, estou vindo salvar um povo. Estou vindo resgatar um povo. Estou vindo curar um povo. Estou vindo santificar um povo. Oh, aleluia. Vim em resgate. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas ele vai ter a vida eterna. O projeto de Deus, ele se revela através da pessoa de Jesus. E Jesus, ele começa a cumprir todas as ordenanças, todo o propósito de Deus. Ele se santificava, ele se separava do pecado, do mal, fugia da aparência do mal. Igreja, muitas das vezes a gente dá muito vacilo, a gente dá muita brecha. O nazireu, ele não podia passar ali rente às vides, a plantação ali, ele não podia nem passar. E o crente hoje, o que ele faz? Ele dá a mão para o pecado e anda junto assim, né, pastor? Ele dá a mão ao pecado assim e anda junto, né? Ele anda de mão dada ao pecado. Quer dizer então, igreja, que hoje a gente dá muita brecha. A gente vacila muito. O que aconteceu ali com Sansão? Ele começou a dar brecha. Ele começou a gostar da aparência do mal. E quando começamos a gostar da aparência do mal, aí o negócio fica estreito. O Espírito de Deus, ele se aparta de nós. O Espírito Santo, nós se apartamos do Espírito Santo. E essa santificação, igreja, que o Senhor chama, que o Senhor nos convida a se separar. Olha o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, vou preparar um lugar. há uma morada para você. Há um descanso na tua vida. Há um rio de águas vivas. Alguém já tentou, aleluia, imaginar como será aquelas ruas de ouro, a grandeza, a glória que está preparada para os filhos de Deus? Não chegou nem ao conhecimento. Paulo, ele relata na simplicidade dele: conheço um homem, não sei se pelo Espírito ou pela carne, foi arrebatado ao terceiro céus. E viu coisas tão grandes, tão maravilhosas, que não havia na terra palavras para expressar aquilo que ele começou a contemplar. Não havia ali letras, não havia ali palavras para que pudesse dizer como era aquele lugar. É o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. É o que Ele deseja para a nossa vida. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há um lugar, igreja, que não haverá mais pranto, não haverá mais dores, não haverá mais dificuldade. Há um lugar preparado para os salvos em Cristo Jesus. Há um lugar, aleluia, reservado para os santos.
E a igreja, quando Deus ele dá uma campanha, quando Deus dá algo ali para que se faça, é para que alguém tenha ousadia de dizer para você: olha, Deus tem preparado coisas maiores ainda para a tua vida. Às vezes estamos que nem os escravos, esperando aquele bocado mirrado, aquele bocado lançado de qualquer jeito. Mas vós sois filhos de Deus. Aleluia. Vós sois filhos do Senhor. Vós sois santos, santificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Não necessitais vós ainda das coisas rudimentares do mundo, mas necessitai daquilo que desce do céu para a tua vida. Deus ele tem algo melhor. A grandeza de Jesus. Paulo, ele ficou atônito, ele não conseguiu expressar aquilo que ele tinha visto. Ele fora arrebatado, porém ele não conseguia nem expressar a grandeza de Deus. E às vezes, nós estamos andando de mão dadas ao pecado, esquecendo que há algo grande da parte de Deus, pensando que vai tardar ainda. Num piscar e abrir de olhos, igreja, a igreja pode estar toda lá com o Senhor, em fração de milésimos de segundo. Jesus ele pode arrebatar a igreja a qualquer momento. A palavra diz: guarda o que tu tens, para que ninguém roube. Aleluia, tua coroa. O mundo é o ladrão. O mundo é que veio para matar, roubar e destruir. Às vezes deixamos esse título apenas para o adversário da nossa alma, mas o mundo ele vem para matar, roubar e destruir. Como a palavra diz: filhinhos, não ameis ao mundo, nem no que no mundo há, com suas concupiscências, paixões. Jesus ele nos tira, ele quer nos resgatar. Ele veio preparar a igreja, ele veio preparar a noiva para subir ao céu. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa. Aleluia! Quando o título da campanha, diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus. E servireis ao Senhor vosso Deus. Somente a Ele servirás. Somente a Ele se prostrarás. Somente a Ele adorarás. A igreja já está nos seus últimos minutos na face da terra. Jesus ainda está estendendo um pouco. Está estendendo um pouco mais, para que o Evangelho da salvação seja pregado. Não há como fazer uma campanha e não falar na salvação. Não há como fazer uma campanha e não dizer de Jesus Cristo. Porque Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Aleluia!
E ele veio, preparou uma igreja, colocou a igreja em ordem, curou as suas enfermidades, os seus males, abençoou o pão multiplicando, deu água ao sedento e nos deixou o exemplo para que permanecêssemos na presença dele. É para nós, a igreja de Deus, permanecer na sua presença. Essa semana foi uma semana de muitos acontecimentos, orando, buscando, pedindo direção para Deus. Apostilas, colinha, né? Que quando chega a gente nem prega a colinha, nem olha a cola, porque Deus vai ministrando a vontade dele. E Deus quer fazer assim na sua vida. Aleluia. Deus quer te preparar para o grande dele. Deus está preparando a noiva para subir para o céu. A santificação, igreja, que nós fazemos, não é para agradar o pastor, não. Não é para agradar o homem, mas é para agradar aquele que te chamou. Aleluia. Aquele que foi pendurado na cruz do madeiro. Aleluia. Entregou a vida dele, a última gota de sangue. Jesus, ele entregou pela igreja. E o que nós estamos fazendo por Jesus? O que Jesus pede de nós é tão pouco, tão insignificante. E às vezes nós estamos brigando com o Espírito de Deus. Aí muitas das vezes não recebemos o que diz a palavra de eu não estou recebendo, Senhor. Aí o Senhor fala, para de brigar com o meu Espírito Santo. Aleluia. Para de contender com o Espírito Santo. Para de deixar de fazer a vontade de Deus. Para de fazer a tua vontade. Começa a fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitas das vezes estamos olhando só para nós mesmos. Muitas das vezes queremos ser salvos da nossa maneira. Queremos se santificar da nossa maneira. Queremos se separar do mundo da nossa maneira. Mas não é da nossa maneira, igreja. É da maneira de Jesus. Que a maneira dele é a mais certa que tem. Aleluia. É pura. Porque ela é do Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao vosso coração. Aleluia. Aleluia. Sabendo que não é apenas um título de campanha. Mas saiba que é um projeto de Deus para a tua salvação. É um projeto de Deus para restaurar a tua alma da perdição. Glórias a Deus. A tua alma de estar preso. Na igreja de Mairiporã, Deus ministrava o nosso coração ali, dizendo que só está nas cadeias, nos cárceres, aquele que quer estar. Aquele que quer ficar encarcerado, ele fica encarcerado. Porque se você clamar Jesus, nome todo-poderoso, Deus, ele vai criar uma situação na tua vida.
Deus, Ele vai andar subiu de barrabassai. Deus, Ele vai trazer o sobrenatural sobre a igreja. Levar subiu de barrabassai. Arribante que manahava suide que eu. Elevava de cai. Sinta a presença do Deus vivo. Sinta a presença do Deus vivo. Você que não fala em língua estranha, começa a falar em língua estranha. Você que não tem visão do céu, começa a ver o milagre, começa a ver o sobrenatural de Deus, começa a ver anjos descendo neste lugar, começa a ver anjos subindo neste lugar, anjo trazendo a tua bênção, trazendo a vitória e levando para o céu a tua glória, o teu louvor, a tua adoração, porque Deus, Ele se faz presente neste lugar, e todo aquele que clamar vai receber, porquanto Deus está na nave da igreja. Deus está presente neste lugar, está com as mãos estendidas pela tua vida. Sinta a presença do Todo-Poderoso, sinta a graça do Deus Todo-Poderoso. E Ele diz assim esta noite: olha, você não vai fazer sozinho não, eu vou adiante de ti, eu vou adiante de ti, eu vou te lapidar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus fale, continue falando em cada coração, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvem e agradeçam. Aleluia! 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 Glórias, glórias a Deus. Fique de pé.